Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs, com alegria nós iniciamos mais uma Santa Missa. Estamos mais uma vez reunidos para partilharmos também da Palavra do Senhor, para participarmos deste grande banquete da vida, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda é dia da Páscoa, estamos celebrando a oitava da Páscoa, portanto, esta alegria pascal que o nosso coração sente nesta manhã. O Cristo nosso Senhor, por nós também ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Que Deus abençoe. Já convido você a colocar também aí escrito a sua intenção para esta Santa Missa. De modo particular, vamos rezar por todas as pessoas que já nos pediram orações. Também rezaremos pelos enfermos, para que também essa pandemia cesse o quanto antes, para que possamos voltar também às nossas atividades e voltar também à casa do Senhor para a celebração da Eucaristia. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. No instante de silêncio, apresente a Deus a sua contrição, seu coração arrependido, seu coração desejoso de misericórdia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, todos. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicai os povos que creem em vós. Contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, amados irmãos e irmãs, vamos ouvir a liturgia da palavra. O Senhor, nosso Deus, que vem falar com todos nós.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada ao contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio para castigá-lo, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, amados irmãos e irmãs. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, todos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis, todos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Todos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador, todos. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios.
ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs, nesse sábado da 8ª de Páscoa, com alegria. É bom quando o dia começa também já com a Eucaristia, nós começamos a colocar-nos como em primeira, quase que com que a primeira ação do dia seja a Eucaristia. Ela é o centro de toda a nossa vida cristã. A Eucaristia é o fundamento e também a excelência de toda a nossa vida. Diz o Papa João Paulo II que a Igreja vive da Eucaristia. A Igreja, portanto, ela tem como combustível, como incentivo, como força vital aquilo que nós experimentamos aqui na Eucaristia. Não somente a Eucaristia enquanto sacramento, enquanto comunhão, mas a Eucaristia enquanto o ser, enquanto tudo. Nós vivemos pela Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nesta manhã, nós somos convidados a não nos calar. Há um tempo atrás, me recordo que o Papa Bento XVI fez um depoimento, ou mais do que isso, fez um pequeno documento, uma mensagem para o Dia da Comunicação. E o Papa Bento XVI dizia nessa mensagem para a comunicação que o silêncio também é comunicar. O silêncio também é falar. O silêncio também é ouvido, é percebido, é sentido. Nós não estamos, irmãos e irmãs, no tempo do silêncio. E eu quero dizer isso baseado na leitura do Evangelho. O Papa Bento XVI, quando escreveu que o silêncio era importante, claro que o silêncio fala, o silêncio nos mostra uma mensagem, mas não necessariamente temos que viver no silêncio. O silêncio, ele existe também o tempo dele. O livro do Eclesiástico diz que há tempo para todas as coisas. E por que eu começo falando do silêncio e não da graça do anúncio? Porque há muitas pessoas e muitos cristãos, irmãos e irmãs, que estão nessa vivência do silêncio. Mesmo não sendo o silêncio, talvez um silêncio completo. Henri Nouwen, no livro O Caminho do Coração, ele fala um pouco do silêncio. Um silêncio orante, uma solidão em Deus. Mas o anúncio do Evangelho, nos dias de hoje, em meio à pandemia, ou em meio ao ano de 2020, com todas as suas realidades, com todas as suas categorias, conceitos, não é um tempo, acredito eu, de nós vivermos o silêncio sepulcral. Portanto, aqui nós podemos fazer 2 paralelos. Há 2 silêncios, há 2 formas de silenciar. Aquele silêncio orante e anunciador da palavra, que Papa Bento XVI nos ensinou a fazer. Mas também aquele silêncio sepulcral, que nosso Senhor Jesus Cristo suspendeu esse silêncio com o anúncio da sua ressurreição.
Pedro e João, amados irmãos, eles se colocaram, como nós estamos ouvindo nesses últimos dias, na presença do Sinédrio, dos importantes da lei e da religião. E esses questionaram Pedro e João, mas não encontraram nenhum fundamento que pudesse atrapalhar a vida de João e de Pedro. E é interessante que nunca o Sinédrio conseguiu encontrar argumentos verdadeiros e argumentos próprios, necessários para a condenação do povo cristão. Mesmo assim, eles pediram que João e Pedro saíssem do Sinédrio para uma reunião particular entre os líderes, entre aqueles que determinariam sobre também o futuro de João e de Pedro. João e Pedro foram questionados a respeito do nome de Jesus, e ontem nós falávamos sobre este nome, sobre estar debaixo do nome de Jesus, sobre deixar que a vida seja pautada com o nome de Jesus, como se tudo que nós fôssemos e formos fazer seja em nome de Jesus. Porque não há, irmãos e irmãs, outro nome superior a este nome. E os discípulos, os apóstolos de nosso Senhor foram questionados a respeito disso. O medo, mais uma vez, tomou conta do coração daqueles que anunciam uma mensagem falsa. O medo tomou conta, mais uma vez, daqueles que pregam a mentira, daqueles que anunciam a mentira. Realmente, irmãos e irmãs, aqueles que vivem em situações mentirosas vivem no medo. Aqueles que vivem numa situação falsa vivem no medo. Portanto, aqueles que vivem também a alegria da ressurreição não temem. Aquelas palavras que nosso Senhor diz por muitas vezes no Evangelho: não tenhas medo. Esta é a postura daqueles que são os cristãos que acreditam, que realmente viveram e experimentaram a ressurreição. Por isso, o Sinédrio não permite dar uma orientação, uma regra, para que João e Pedro não usassem o nome de Jesus. Irmãos, eu pergunto, se hoje isso acontecesse entre nós cristãos, se formos impedidos de dizer o nome de Jesus, de anunciar as coisas em nome de Jesus, qual seria a nossa resposta? E se isso tivesse que custar a nossa vida, qual seria a nossa resposta? Se nós estivéssemos de frente a um sinédrio e que esse sinédrio dissesse para nós: vocês não vão anunciar em nome de Jesus, vocês podem anunciar em nome de qualquer um, menos de Jesus Cristo, qual seria a nossa atitude? Eu digo isso, irmãos e irmãs, porque a gente pode imaginar isso tão longe, tão distante, tão alheio, tão abstrato, mas será que na prática isso já não acontece entre nós? É só pararmos para observar quais são os nossos sinédrios. O mundo cada vez mais tem insistido a nós cristãos a nos calarmos. O mundo tem insistido para nós cristãos deixarmos as realidades do nome de Jesus, aquilo que nosso Senhor pregou, aquilo que nosso Senhor ensinou. Nós estamos, nesses últimos dias, voltando a um assunto que já foi vencido por muitas vezes, mas nós estamos aí, mais uma vez, sendo questionados a respeito da vida, do valor humano. E por muitas vezes, os sinédrios da nossa vida, os sinédrios que nos se colocam diante de nós, estão cada vez mais influenciando ou querendo influenciar a resposta cristã a respeito da vida. Para aqueles que não sabem, nos últimos dias, voltamos à discussão do aborto aqui no Brasil. Aproveitando esse clima caótico de pandemia, de tantas doenças, de situações políticas, portanto, eles arranjaram um jeito, estão tentando arranjar um jeito para influenciar o povo a dizer não à vida e sim ao aborto. Por isso eu pergunto a nós, se isso fosse colocado, se Sinédrio fosse colocado, nós iríamos realmente anunciar Jesus Cristo?
Pedro diz em alta voz: quanto a nós, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Como igreja, irmãos e irmãs, nós temos que tomar a iniciativa de não nos calar na oração, na fé, no anúncio da doutrina, da moral. Nós somos os primeiros irmãos e irmãs a testemunharem a este mundo o valor da vida, a importância do anúncio do Evangelho e todas as nossas ações baseadas naquilo que ouvimos e vimos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser anunciadores do Evangelho. Isso, irmãos e irmãs, não é uma categoria, um conceito fechado somente aqueles que lá atrás, há 2000 anos atrás, viveram isso. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos homens e mulheres que conseguem viver hoje as mesmas realidades e realidades muito maiores daquelas que aqueles discípulos fizeram e viveram. Disse nosso Senhor Jesus Cristo uma vez no Evangelho: vistes esta obra, obras ainda maiores do que essas vocês farão. Nós, portanto, somos um povo escolhido por Deus porque nós vimos e ouvimos a palavra de nosso Senhor, as bonanças que nosso Senhor Jesus Cristo fez e faz, e cremos naquelas que fará. A palavra de Deus nos põe dentro de um conceito de tempo completamente diferente da do mundo. Como nós, entrando nesta liturgia, quando nós entramos nesse anúncio da palavra, nós saímos completamente do Cronos. E aqui, como fica muito clara essa visão, essa realidade de Cronos e Kairos, da realidade do mundo, mas também do tempo da graça de Deus. Quem são os anunciadores do Evangelho? Você, irmão, irmã, é anunciador do Evangelho? Anunciadora do Evangelho? Também existem aquelas pessoas que pensam, não, os anunciadores do Evangelho são os padres, os bispos. Também somos. Nós somos. Ou devemos ser, ou deveríamos ser. Mas, irmãos, todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, estamos com mais de 50 pessoas, todos nós, irmãos, somos anunciadores do Evangelho. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele tem também para mim algo muito especial. É a primeira parte da perícope que eu escolhi para o meu lema de ordenação sacerdotal. As últimas palavras do Evangelho de São Marcos, proclamado hoje, capítulo 16, no versículo 15, Jesus instrui o caminho do discipulado. Jesus mostra o que o discípulo, o que o fiel, e se a gente for trazendo os sinônimos, o que o cristão, o que o católico, o que o leigo, o que o padre, o que eu e você devemos fazer. Muitas pessoas, quando acordam, dizem: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Já ouvi isso de algumas pessoas. Inclusive, me recordo de algumas histórias do seminário. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que os senhores irmãos e irmãs acham que nosso Senhor Jesus Cristo te pede para fazer hoje? O mundo pode nos querer dizer várias coisas. O mundo pode deixar a gente pensar: nossa, Deus quer que eu faça zilhões de coisas pessoais, gosto próprio, agrado pessoal. Mas nosso Senhor Jesus Cristo já disse há 2000 anos atrás aquilo que eu e você devemos fazer hoje. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O anúncio.
a fala, o testemunho, a vivência. É isso que eu e você, irmão e irmã, somos impelidos a fazermos neste sábado, nesta manhã de sábado, nesses dias. E se formos seguindo as nossas orações durante esses dias, o Senhor tem pressa. Aqueles que participavam das missas do final de ano, lá na paróquia, o Senhor trazia emoções a nós, dizendo que Ele iria neste ano colocar as coisas no lugar. E eu vejo em meio a tantas situações que nós estamos vivendo, quanto Deus tem colocado as coisas no lugar. Uma boa faxina é preciso também uma boa, entre aspas, bagunça, né? Tirar as coisas, ver aquilo que está sujo. Eu vejo Deus agindo poderosamente nesse sentido. Porque Ele quer colocar as coisas no lugar. Termino fazendo uma pergunta a nós. Qual é o teu lugar? O lugar do cristão, respondendo a nossa questão, não é um lugar parado. Nós não somos criados para vivermos uma vida cristã estática, parada, morta, enraizada em lugares específicos assim. Mas não, a nossa vida cristã é colocada a serviço. O Espírito Santo, portanto, dá dinamismo à nossa vida cristã. Ide pelo mundo, anuncie o Evangelho. Aonde? Aonde Deus te colocou, aonde Deus te inseriu. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que nós temos que florir no jardim onde Deus nos plantou. Nós devemos ser, aonde nós estamos hoje, anunciadores do Evangelho. Hoje, aonde você está? Creio eu que por toda essa questão de pandemia, você está em casa. Já pensou em ser anunciador, anunciadora do Evangelho aí na sua casa? O que falta para você anunciar o Evangelho na sua casa? Será que falta um pouquinho mais de tempo? Será que falta um pouquinho mais de coragem? Falta você, mãe, pai, se impor com a sua autoridade ao respeito de seus filhos e dizer, olha, esta hora é a hora da oração e vamos rezar em família? Talvez não falte, irmão, irmã, a consciência que nós temos que ter de pararmos todas as nossas atividades e nos colocarmos em oração, em rezarmos o Santo Terço, em pedirmos a intercessão de Maria Santíssima, em rezar pelos sofredores. O que falta para sermos anunciadores do Evangelho hoje? Que essa Eucaristia, que essa Santa Missa, que essas palavras que nós ouvimos nos tragam aquilo que ainda falta. Complete em nós aquilo que nós precisamos para sermos anunciadores verídicos, verdadeiros, sinceros, honestos do Evangelho. O Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, nos mude, nos tire da situação de presos, como João e de Pedro, e nos faça anunciadores deste Evangelho de salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ficar em pé, amados irmãos e irmãs. Nós vamos fazer nesse momento as orações da Assembleia. Nós vamos nos colocar em oração por todos nós, rezarmos pelas pessoas que nos pediram oração. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pastores para que possam governar com sabedoria o rebanho que lhes confiou o bom pastor, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, para que goze verdadeiramente da paz que o Cristo nos deu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
por nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros dessa comunidade, para que testemunhemos com grande confiança a ressurreição de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. No instante de silêncio, faça o seu pedido, a sua intenção, coloque-se no altar do Senhor, apresente teu coração suplicante ao Senhor. Ó Deus, que sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, momento do nosso ofertório. Nós vamos colocar sobre o altar do Senhor a nossa oferta, vamos colocar sobre o altar do Senhor a nossa vida. Eu convido você a fazer também na sua casa esse momento de ofertório. Deixe aí, próximo do seu televisor, a sua oferta material e assim, quando possível, no tempo que o Senhor nosso Deus providenciar, você traz também até o altar do Senhor. Mas de modo particular, coloque sobre o altar a sua vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unida num só corpo e governando-a por toda a terra.
Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Odilo, pelos bispos auxiliares, entre eles Devair, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, entre eles médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, pelos padres, Padre Mexano, Padre Adriano, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam ao Senhor as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, recebei, ó Pai, com bondade a oferta dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro,
Felicidade Perpétua, Águida Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Momento da nossa comunhão espiritual. Aqueles que puderem, melhor de joelhos. Faça a sua comunhão espiritual. Coloque-se na presença do Senhor, com seu joelho no chão, pedindo a Deus a graça de tão breve poder participar do banquete da vida. Faça isso também pela sua família, faça isso pelos profissionais de saúde que estão a trabalho, exaustivo trabalho, por todas as pessoas que estão nesses dias se esvaziando de si, de suas forças, de sua saúde em favor do outro. Vamos fazer essa comunhão por eles também, para que Deus os fortaleça em toda a sua missão e toda a sua caminhada. Ofereça essa comunhão espiritual pelos que mais sofrem. E aqui o Padre comungará por todos vocês, pedindo a graça que vocês todos possam sentir também no seu coração e em sua vida os frutos do mistério da Eucaristia.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso e concedei. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós tivemos um pequeno problema agora no final. Alguém está tentando ligar para o padre. Podemos sentar, irmãos. As pessoas estão voltando. Alguns comunicados também importantes para a nossa vivência de fé. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que estão colocando seus pedidos de oração, suas intenções, pessoas que também têm vindo falar com o padre ou com a nossa equipe a respeito das moções, situações que têm experimentado. Graças a Deus eu pude ouvir algumas partilhas nesses últimos dias e fico muito feliz, fico muito grato a Deus, porque de verdade isso nos dá um alento, né? O Senhor nos mostra a sua face, sua bondade. Eu fico muito feliz com essas iniciativas. Nós temos ainda muito trabalho a ser feito, nós temos ainda muitas ações ainda para serem feitas. Mais uma vez nós estamos com a proposta de 4 datas para um plantão do dízimo e também mais uma vez para arrecadarmos alimentos às famílias carentes. Nesse intervalo de já quase um mês que a gente pôde arrecadar, agora vamos entregar esses alimentos, né, e depois, obviamente, teremos que ter também outras iniciativas para continuarmos mantendo essas situações a todos, tá bom? Vamos agradecer a Deus por todas as graças que o nosso Senhor nos dá, pedindo a Ele a sua bênção. Lembro que amanhã, domingo, dia do Senhor, nós mais uma vez nos reuniremos para a celebração da Eucaristia. Às 10 horas da manhã, Santa Missa, e às 19h30. Você pode procurar esses 2 horários para participar da sua casa do banquete da vida. Vamos ficar em pé, vamos encerrar a nossa Santa Missa, fazendo a saudação à Nossa Senhora nesse tempo de Páscoa. É tempo de nós rezarmos a oração chamada Rainha do Céu. Nós vamos fazer cantada, o padre vai cantar, vocês acompanham depois a oração. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet leter vivo Maria, alleluia, quia resurrexit Dominus veri, alleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui nós vamos nos despedindo, meus irmãos e minhas irmãs, lembrando que a alegria do Senhor seja sempre nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Padre
para dar a bênção final dessa Santa Missa, pedindo a Deus a nossa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora sim, irmãos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.